Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos assistir, tá certo? Nossa aula do nono ano sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o triângulo retângulo, tá certo? Ele é formado principalmente por esse ângulo aqui, olha, que é de 90 graus, tá? O que que acontece? Quando a gente tem esse triângulo retângulo, a gente tem que entender quais são, tá certo, os seus componentes. Isso aqui a gente viu até na última aula, mas eu vou pontuar novamente para ficar bem fixo na cabeça de vocês, tá? Esse lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Certo? Esses dois lados, eles são chamados de catetos. E dependendo, tá certo? Da posição do ângulo que eu quero ou que eu tenho, né, para descobrir o valor dos lados, esses catetos podem ser chamados de adjacentes, que é aquele que forma o próprio ângulo, ou pode ser o cateto oposto, que é aquele que não vai formar o ângulo, tá bom? Então, preste atenção nessas relações trigonométricas, porque hoje nós começamos realmente o nosso assunto de prova. Vamos lá, gente. Se vocês quiserem acompanhar, página 110 do módulo 3 do livro de vocês, tá? Então, vamos começar com o assunto de relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Então, olha, na geometria, o ramo que estuda os métodos, né, para calcular as medidas dos lados ou ângulos do triângulo, ela é chamada de trigonometria. O trígono significa triângulo e metria, que é medida. O que que acontece? Quando a gente vai estudar trigonometria, a gente tem que saber, tá certo? Essas medidas dos lados e dos ângulos do triângulo. E essas relações trigonométricas é que vão nos auxiliar, tá? Razões, porque a gente diz que é como se fossem divisões, né? Razão na matemática é uma divisão. Então, as razões trigonométricas são aqueles pontos, tá certo, dos ângulos notáveis que a gente vai conseguir calcular para descobrir o valor dos lados, tá? Vamos lá. Então, para iniciar os estudos das relações, a gente vai estudar seno, cosseno e tangente. Vamos determinar primeiro o que é um cateto oposto e um cateto adjacente em relação a cada um dos ângulos, tá bom? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo, tá certo, de 90 graus. E aí a gente vai ver agora, veja, esse triângulo ABC, a gente vai ter a seguinte coisa, tá? De B até C nós temos a nossa hipotenusa, ok? De A até B e de A até C nós temos o que a gente chama de catetos, que foi o que eu falei anteriormente. B e C, olha, se vocês olharem aqui, olha, eles são vértices e dentro eles têm ângulos, ok? E esses ângulos a gente representa por um acento circunflexo, tá? Então, esses ângulos, eles serão agudos, ok? E aqui é o ângulo de 90 graus, tá? Então, A é o ângulo que a gente chama de ângulo reto, ok? Outra coisa, tomando o ângulo B, então, eu vou utilizar esse ângulo aqui, esse ângulo B, presta atenção, como minha referência. Então, se eu coloco aqui esse ângulo B como minha referência, as retas que vão formar esse ângulo será de B até C e de B até quem? A, tá certo? Então, preste atenção, o lado AB é o cateto adjacente, olha, e AC, A e C, olha, preste atenção aqui, ó, AC vai ser o meu cateto oposto. Então, preste atenção. Os ângulos, se eu tomar esse ângulo B aqui como minha referência, o único cateto que vai formar ele é esse aqui, olha. A, B. Aqui é a minha hipotenusa, lembra disso. A, B e a minha hipotenusa que vai formar ele. O ângulo que não vai formar, que não faz parte desse ângulo B, é esse ângulo aqui, ó, de A até C. Então, ele é chamado de cateto oposto. Cateto oposto. E o cateto que forma o ângulo é chamado de cateto adjacente. Certo? E aqui, minha hipotenusa, ok?
Mas se ao contrário, eu tomar agora como referência o ângulo C, o que é que acontece? A gente vai fazer o seguinte, a gente deixa, né, de ter o cateto aqui como adjacente, porque ele não está formando o ângulo. Quem está formando o ângulo é A e C e B. C e B é a hipotenusa. Então, esse cateto aqui, em vez de ser oposto agora, ele vai ser o cateto adjacente. E o outro passa a ser o cateto oposto, tá certo? Então, lembre-se, nos catetos, ok? Quem forma o ângulo é chamado de cateto adjacente, tá certo? E o cateto que não forma o ângulo, ele é chamado de cateto oposto, tá certo? Isso vai depender do ângulo que você possui, tá certo? Então, essas referências é que vai ser interessante pra gente, né, entender um pouco o que é que vai acontecer aqui. Vamos lá. Outra coisa. Vamos observar aqui este triângulo, tá? Olha, tá vendo que tem um triângulo aqui maior? Olha, de A até C, de A até B e de B até C, tá? Então, vamos lá. Então, a partir das medidas indicadas nesses triângulos, vamos determinar algumas razões trigonométricas. Vamos lá. Razão entre a medida do cateto oposto do ângulo B e a medida da hipotenusa. Então, preste atenção. Ele quer fazer uma razão, ou seja, uma fração, uma divisão. Razão, lembra que é uma divisão. Ele está pedindo para você fazer a razão entre o cateto oposto ao ângulo B. Então, preste atenção. Se eu tenho aqui o meu ângulo B, quem é o oposto a ele? É aquele que não forma, olha. É A e C, certo? Então, meu cateto oposto vai ser A e C, ok? Que tem a medida de 9 centímetros. Agora, ele está pedindo essa relação com a divisão da minha hipotenusa. Hipotenusa é essa diagonal aqui, olha, que é B até C. A hipotenusa vai ser o valor de quantos? 15 centímetros, certo? A razão entre os dois, se a gente for dividir 9 por 15, vai dar 0,6, tá bom? Então, preste atenção nessa posição. A gente fez agora essa relação aqui, olha. Esse cateto oposto a B e a hipotenusa. Preste atenção, a gente vai explicar daqui a pouquinho o que está acontecendo. Agora, tá certo? Nós vamos fazer, olha, preste atenção, a mesma razão utilizando agora o lado, tá certo? Preste atenção. O nosso lado D e E. Preste atenção. D e E, se vocês observarem, foi quando eu peguei este triângulo maior e simplesmente marquei um ponto nele aqui, ó, uma reta. Ok? Eu fiz aqui um segmento de reta, também formou 90 graus, tá? Também formou 90 graus, mas eu peguei um triângulo que era maior e eu simplesmente cortei ele num triângulo menor. Esse triângulo, gente, desconsidera esse pequenininho, tá? Eu só vou fazer assim, ó, como se fosse esse aqui grandão, tá? E aí, o que que acontece? A gente vai fazer as mesmas medidas. A gente não usou o cateto oposto a B, B continua sendo o ângulo dele, olha. Se você observar aqui, aqui continua sendo 90, aqui essa pontinha dele continua sendo B, e aqui, olha, a hipotenusa vai mudar, porque ficou de B agora até E, e não mais até C, tá? Então, olha, o cateto oposto é de D até E, que é 6 centímetros agora, era 9, diminuiu um pouco porque eu peguei esse pedaço aqui, olha. Então, vai ficar D até E é 6, e a hipotenusa, em vez de ser 15, diminuiu para 10. Mas mesmo assim, se a gente fizer essa divisão, olha, vai dar o mesmo valor. E se eu pegar esse triângulo maior e cortar outra retinha aqui, olha, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. De todo jeito, vai continuar o valor de B, certo? E, consequentemente, isso aqui também vai ser o meu cateto oposto. Então, se eu pego essa reta aqui, olha, que eu acabei de traçar, FG, e eu coloco aqui, olha, o valor dela, 3, e divido pela minha hipotenusa, que também diminuiu, agora é B e G, né? Olha, tá vendo aqui, ó, esse pedacinho aqui, que eu quero agora só esse triângulo. Esquece os outros, eu só quero esse triângulo pequenininho aqui, ó. Certo? Quando eu queria o médio, olha, esquece o grandão e esquece o pequenininho. É como se não houvesse essa reta, tá? Esse maior aqui. Então, mesmo assim, mesmo que eu divida o triângulo em várias
várias partes, não interessa. A razão sempre vai dar o quê? O mesmo valor. Então, quando eu tenho os mesmos ângulos internos, as minhas razões trigonométricas sempre vão ser as mesmas, tá? Não importa se eu cortasse aqui, olha, se eu cortasse aqui, não interessa, sempre dariam os mesmos valores para as razões trigonométricas, tá certo? Vocês entenderam? Então, por isso que é importante a gente estudar trigonometria, porque numa situação dessa, né, que você tem uma questão de vestibular e etc., que você precisa calcular o valor desse triângulo, vocês vão usar muito isso em física e em matemática, né, principalmente no ensino médio, você precisa saber dessas relações para você fazer, né, uma comparação nos triângulos e resolver qualquer uma das questões, tá? Vamos continuar com o assunto. Então, vamos lá. Então, passando para a página 111, vamos concluir, né? Fazer a conclusão do que a gente notou ali. Então, ó, note que os valores obtidos, eles são iguais. E a gente vai chamar isso de razão de seno do ângulo B. Lembra que a gente tem que dizer qual foi o ângulo que a gente usou como referência, tá bom? Então, ó, nós indicamos o seno de B, tá certo? Assim, olha, seno do ângulo B. Aqui é o vértice, né, com um acento circunflexo em cima. E ele foi igual, olha, independente de quanto eu cortasse lá o triângulo, ele sempre seria igual a 0,6. Então, vamos lá. Então, a razão entre a medida, tá certo, do cateto adjacente a B, tomando como referência a B, tá certo, e a medida da hipotenusa, ó, se a gente for ver lá a medida do cateto adjacente, que é aquele que forma o ângulo, tá? Vai dar também sempre o mesmo valor, tá? E note que os valores são iguais. Isso, quando a gente usa o cateto adjacente, ele vai ser chamado de cosseno. Gente, desculpa pela voz, é porque realmente eu tô com muita alergia hoje, mas a gente vai continuar, tá? Certo? Então, vamos lá. Então, quando a gente fizer também, tá certo, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, por mais que eu diminua aquele triângulo, também vão dar os mesmos resultados, 0,75, 0,75 e 0,75. Quando eu uso o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá certo, essa medida ela é chamada de tangente, ok? Então, a gente já viu as três razões trigonométricas. É as razões quando eu tenho um ângulo, tá? Que eu vou colocar lá como meu referencial, e eu vou usar as medidas dos seus lados para descobrir o valor dessa razão, por exemplo, tangente, seno e cosseno. Vamos lá, vamos revisar, tá? Vamos revisar agora tudo que a gente viu até agora. Então, em todo o triângulo retângulo, nós podemos determinar as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, tá bom? Tomando o ângulo B como referência, nós temos desse triângulo aqui, ó. Aqui, olha. Tomando o ângulo de B é esse aqui, tá? Aqui é o ângulo A e aqui é o ângulo C, tá? Eles serão as referências para a gente fazer essas razões. Então, tomando o ângulo B como referência, nós temos que o seno de B, o seno desse ângulo B aqui, olha, é o cateto oposto, ou nesse caso é A e C, olha, cateto oposto sobre a minha hipotenusa, ok? Já se eu tenho o cosseno de B, vai ser o cateto adjacente. Quem é que forma esse ângulo B? Olha, esse lado aqui, olha, que ele chamou de C, certo? Então, cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. E a minha tangente será o cateto oposto, tá certo? Que é esse valor aqui, olha, sobre o meu cateto adjacente, tá bom? Então, essas são as razões trigonométricas. A mesma coisa se eu uso com o C, né? Se eu uso o ângulo C, o que vai mudar é que este aqui passa a ser o cateto adjacente e esse passa a ser o cateto oposto. A gente agora vai ver um exemplo, tá? De como calcular isso. Vamos lá. Então, continuando, tá certo, gente? Vamos lá. Vamos usar o exemplo. Então, no meu exemplo, diz o seguinte. Determine o seno, o cosseno e a tangente do ângulo B, tá certo? Em relação ao ângulo B. Então, vamos lá. Primeiro, olha, esse aqui, o meu vértice é A. Esse aqui é meu ângulo A. Vou colocar com letra minúscula, tá? Aqui meu ângulo B, aqui meu ângulo C. E esse aqui é as medidas dos meus lados, tá? Meus catetos, a minha hipotenusa. Só que ele quer em relação ao ângulo B.
aqui, olha. Então, é esse ângulo que eu vou usar como minha referência, tá certo? Primeira coisa que eu tenho que observar são as relações trigonométricas. Então, ó, preste atenção aqui. O seno sempre é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, certo? Lembre-se que isso aqui é dos ângulos, tá? Eu vou até colocar aqui o ângulo alfa, né? Que pode ser qualquer valor. Então, ó, o seno de qualquer ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos lá. Então, olha, vamos começar aqui. Vou colocar aqui, tá certo? Vamos começar pelo seno. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Pronto. Então, seno vai ser cateto, seno de B, né? No caso que eu estou usando o ângulo B, seno de B. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Gente, se eu estou usando esse ângulo, esse daqui de baixo que está formando, né? O cateto que está formando, então esse daqui é o cateto adjacente. Está formando o ângulo B. Certo? E esse aqui passa a ser o cateto oposto, porque ele não forma. E esse daqui, né, sempre inclinado, é a minha hipotenusa. Não muda, né? Só muda os catetos. Então, vamos lá. Se eu quero aqui em relação ao ângulo B, ok? O meu cateto adjacente é esse aqui, olha, 15. Cateto oposto é esse que não forma o ângulo B. O ângulo B é formado por essa reta e essa aqui, olha. A minha hipotenusa e meu cateto adjacente, tá? Então, o cateto oposto é esse aqui. Então, vamos lá. Então, o seno de B, aí eu substituo. Quem é o cateto oposto? Nesse caso aqui é 10, olha. Vou colocar até aqui em metros, para ficar mais fácil, né? Pronto. Vai ser 10 metros. Então, vai colocar 10, certo? Sobre a minha hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 20. Olha. E essa razão é só divisão. Então, olha, eu sei que tem um zero em cima, um zero embaixo, não precisa nem calcular, né? A razão é 1 sobre 2. Eita, desculpa. 1 sobre 2. Eita, Jesus. 1 sobre 2, que vai dar a mesma coisa, né? Que 0,5, tá bom? Então, esse vai ser o valor do meu seno de B, tá? Agora, vamos fazer o cosseno, tá? Cosseno. Então, pessoal, cosseno de B, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de B vai ser o valor aqui, ó, do cateto adjacente, que é 15, sobre 20, tá? E, para resolver isso, né, cosseno de B vai ser... A gente pode fazer aqui, olha, gente, uma simplificação. Eu posso simplesmente simplificar isso por 5, ó, tá bom? Então, vai ficar como aqui? Vai ficar 3 sobre 4, tá? Que vai dar aproximadamente 0,7, ok? Então, esse, tá certo, seria o cosseno. A tangente, ó, será cateto oposto sobre cateto adjacente. E o que é que vai acontecer aqui, olha? Quem é o cateto oposto? Nesse caso aqui vai ser 10, tangente de B, tá? Lembre-se de colocar, às vezes eu esqueço, mas coloque, por favor. Em relação a B. Tangente de B vai ser cateto oposto, que é 10, sobre cateto adjacente, que vai ser 15. Isso aqui também pode ser simplificado por 5. Então, tangente de B vai ser 10 dividido por 5 é 2. E 15 dividido por 5 dá 3. Então, isso vai ficar aproximadamente 2 dividido por 3, 0,6, tá? É isso, pessoal. Vou deixar a atividade no Google Class. Lembrem de colocar o nome de vocês aqui embaixo, tá? Não precisa ser o nome completo, para colocar a presença de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me falem no privado. Tchau, até a próxima aula.